Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Não teremos microfone hoje, produção. Alguém pegou o microfone e não quer devolver. E hoje o nome é da seguidora que está sempre presente com a gente aqui nos comentários do canal. Carol, idade 30 anos, do job. Não, eu não mudei para França por causa de outro homem. Eu mudei por causa de mim e da minha mãe. Eu já tinha algumas amigas e até parentes que ficaram um tempo lá, alguns ainda estavam, outros já tinham voltado. E a minha mãe, ela estava numa condição com uma doença, aquela bem grave, que eu não conseguia manter o tratamento dela aqui. Era eu e ela. Então eu tentei de tudo antes aqui no Brasil para não ir para outro lugar, mas eu acabei optando por trabalhar lá na França e ganhar mais dinheiro. Só que no meio do caminho isso não deu muito certo e eu tive que tentar outras coisas. Lá ainda eu iria receber em euro, era melhor do que real, então eu preferi tentar de lá coisas que eu poderia fazer no Brasil, porque o trabalho era do job, online. Eu não tinha uma agência, eu não fazia pro ao vivo, era tudo online e só vídeos que eles me pediam. Era como se eu fosse uma domina, então o cara me falava que queria um vídeo meu lá instalando o Chico. Eu ia lá e mandava pra ele. Ou então, a maioria também pedia vídeos de eu xingando, brigando, humilhando, e eu fazia esses vídeos e também mandava cada hora por um valor diferente, dependendo do cliente. Nesses vídeos eu sempre estava de máscara, ainda com algum filtro, modificando a minha voz e só aparecia os meus olhos ou então só a minha boca, e às vezes mudava para algumas partes do meu corpo. Eu fazia uma edição que não dava para entender quem era a pessoa. E eu tinha esses vídeos que eu também colocava em uma plataforma onde homens poderiam assinar para me dar uma grana fixa no mês. Eu não identificava meu nome, a conta do banco, tudo era de uma forma que ninguém conseguiria saber que era eu. Só que assim, eu vivia numa ansiedade imensa, porque eu tinha que bater uma meta para mandar esse dinheiro para o tratamento da minha mãe. E não era sempre que eu batia essa meta, porque qualquer coisa que eu fazia diferente ou que o cara não gostava, ele deixava de assinar. E era muito difícil de conseguir assinantes se eu não fosse uma mulher famosa que estava na mídia ou aparecendo em alguma coisa na internet. Não é fácil como parece. Então o que eu fiz? Eu resolvi entrar em alguns aplicativos de relacionamento para tentar conquistar esses clientes também. A maioria dos homens estão nesse aplicativo para achar uma mulher ou para ter algo ao vivo mesmo. Então não dava muito certo, eles já conseguiam perceber quem queria vender algum tipo de conteúdo. E tinha dia que dava muito certo sim, porque eram caras que queriam um relacionamento online. Foi assim que eu conheci o Pierre. Pierre, idade 31 anos, artista. Que era viciado, na verdade, no meu pé. Então era muito mais fácil, porque no começo ele só pedia conteúdo do meu pé com uma francesinha ou no máximo com um esmalte preto e pagava muito bem por isso. Só que o que acontecia? Ele aparecia e depois sumia por semanas, por meses, ele não me pagava um fixo. E eu comecei a ficar desesperada, porque sempre diminuía os assinantes e nunca que aumentava. Então eu ficava trancada dentro de casa tentando criar um conteúdo diferente que atraísse mais esses homens. E desse jeito eu fiquei sem vida. Ficava dentro do meu quarto gravando e nunca tava bom. E quando eu postava não dava um alcance legal de visualizações, mesmo até dos assinantes. Eu percebia que eles deixavam de assinar
sempre logo depois de algum post, e aí eu ficava, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, ou os caras não estão gostando. Eu fui ficando nervosa e gravando, trancada dentro do quarto, sem fazer muito exercício, porque eu também deixava pra fazer os exercícios dentro do quarto pra não perder tempo, porque, gente, é muita produção. É luz, é maquiagem, é o ângulo, e eu fazia tudo sozinha, não tinha ninguém comigo. E eles buscam, né, querendo ou não, uma visualização da mulher ali perfeita, pelo menos na questão da pele, de não ter marcas e tal. Pelo menos os caras que me ensinavam. Então, eu comecei a comer muito, muito, muito e eu fui engordando. E isso também prejudicaria na parte física das fotos e dos vídeos. Então, só foi piorando a situação. Então, eu acabei passando por várias vertentes dentro desse mesmo ramo. Primeiro, eu fiz barbaridades, sim, que eles pediam coisas absurdas. E eu fazia porque era o único jeito de eu receber ali. Era um montante grande que eu iria receber gravando o mês inteiro se os meus assinantes continuassem dentro da plataforma. Depois, eu descobri uma coisa que não sabia, não imaginava que ia dar certo, que é só a voz. Só mandar áudios falando coisas absurdas, né, para esses caras. Eles também pagavam por isso. Por último, eu senti que eu tinha engordado bastante e eu fiquei com muito medo de como que os caras responderiam a isso. Eu fazia fotos e vídeos e eu apagava. Eu gravava e apagava, porque eu sentia, sabe, que eu tava muito maior do que já tava lá. E os caras já estavam exigentes com aquilo que eu tava postando. Imagina se eles vissem essa mudança toda assim repentinamente. E aí, sei lá, me deu uma coisa na cabeça e falou, ai, posta assim mesmo, porque eu já tava desesperada há mais de 4 dias fazendo conteúdo, gastando energia, maquiagem, tudo, e nada ficava bom pra mim, porque eu tava de um tamanho totalmente diferente. E aí eu soltei lá na plataforma e estourou. Eu descobri uma vertente de homens que gostam de mulheres mais rechonchudas. Só que eles não olham essa mulher como um padrão de beleza. Então, eles levam para um lado grotesco, um lado bizarro da coisa. Então, eles me pediam, tinha muitos que me pediam para eu ter comidas em alguma parte do meu corpo, ou até para eu fazer comendo mesmo. Eram uns pedidos bem surreais, assim, que eu nunca pensei que eu fosse fazer, ou que um homem sentisse bem com isso, né? O ter grande com isso. O Pierre sempre aparecia como um milagre na minha vida. Por quê? Ele não aparecia sempre com a mesma foto. Às vezes era uma foto de flor, às vezes era uma foto do pé, às vezes era tudo preto. Ele aparecia em contas diferentes. Então, assim, sempre quando eu ia pra Pindaíba, do nada aparecia Pierre querendo o meu pé e salvando 1 mês, 2 meses ou até mais. Como eu engordava e emagrecia, dependendo da minha ansiedade, do quanto eu deixava de fazer exercício ou do quanto que eu comia ou não, o que acontecia é que os homens meio que... os clientes mudavam, então muitos deixavam de seguir, outros assinavam, porque eles queriam uma mulher rechonchuda e no meu caso eles queriam que eu ficasse cada vez mais, mas eu não era essa pessoa de comer, eu só comia absurdamente quando eu realmente estava desequilibrada emocionalmente. Então eles começaram a reclamar, porque o sucesso que eu fiz rechonchuda, quando simplesmente o meu apetite sumiu, eu fui murchando e com isso os clientes foram indo embora. No decorrer de tudo isso, eu mandava todo o dinheiro para minha mãe. Eu ganhei muito mais dinheiro sendo a rechonchuda do que sendo a padrão. E cuidei da minha mãe até não ter mais o que fazer e a minha mãe partir dessa para melhor. Então, meio que foi uma trava assim na minha vida, porque aí não tinha mais por que eu fazer esse tipo de conteúdo. Eu não precisava mais desse dinheiro todo, era uma coisa que eu fazia por obrigação mesmo. E eu lembro que eu fui ver, né, a minha mãe nos últimos dias, fiquei com ela. E eu achei que a minha missão tinha sido cumprida, eu não precisava mais fazer isso, pedi um sinal para Deus. Eu lembro que eu rezei muito numa noite, eu dormi, eu sonhei, e Jesus vinha até mim e falava para mim que era para eu
cortar esse passado meu, deixar tudo pra trás e começar tudo do zero, que a minha caminhada era muito diferente disso. E foi tão forte assim o sonho que eu realmente acordei decidida a não fazer mais nenhum tipo de conteúdo, a procurar qualquer trabalho do zero e começar a minha vida, diria que digna, porque eu não me sentia digna com o que eu fazia. Eu lembro de quando eu comecei a desfazer das coisas, a sonhar de novo, de que eu estava sendo perdoada, e aí depois disso eu entrei para a igreja. Fiquei um tempo no Brasil estudando, indo nos cultos, aprendendo mais sobre a palavra. E depois senti no meu coração que eu tinha que voltar para a França, independente do que eu fosse trabalhar lá, desde que não fosse com esse tipo de conteúdo. Chegando lá, as opções que tinham, que eram mais fáceis para mim, era ser babá. E eu não tive nenhum problema em ir trabalhar com isso. E o Pierre, ele desapareceu junto com os outros clientes. E aí eu lembro que a casa que eu fui era de uma mulher que ela tinha umas regras assim, de questão de roupa, de eu vestir. Eu não tinha entendido por que ela queria que eu fosse tão discreta e que eu só aparecesse em alguns horários e ficasse longe até dela mesmo quando eu estivesse com a criança. Aos poucos eu fui pegando que essa regra dela era por causa do marido. Ela tinha um marido que passava o rodo em quem chegasse perto. Se respirasse, fosse mulher, era dentro. Então, com certeza ele ia chegar perto da babá que ela tinha contratado. E foi isso que aconteceu. Ele jogava, assim, umas coisas no ar, mas ela sempre estava perto, meio que bloqueava a situação, e eu já entendia que eu não tinha que ficar muito perto dele. Mas o cara, quando quer, não tem muito como que você fugir, né? Das investidas, eu digo. Então, ele sempre tentava avançar de alguma forma para chegar até a tocar na minha mão. Já era como se ele tivesse vencido alguma coisa, sabe? Aquele instinto de homem mesmo, de conquistar aquilo que ele quer. Eu não olhava nem pro olho dele, eu abaixava a cabeça, fazia o que eu tinha que fazer, já ia cuidar da criança, eu nem respondia a ele, às vezes eu deixava ele num vácuo para que não tivesse maiores complicações. Até que um dia ele soltou que era o meu fã. E só podia ser da minha plataforma. Eu não lembrava da cara daquele homem. Eu não sei se ele foi um homem, sei lá, que tava com uma foto diferente, enfim. Eu sei que quando ele falou aquilo eu gelei, porque a mulher, ela era toda pudica, religiosa. Eu não tinha falado, jamais ia falar, né? Sei lá, se a mulher queria que eu pegasse no filho dela sabendo o que eu fazia antes. Então, a gente tinha um problema aí, porque se ele abrisse a boca, eu ia perder o trabalho. Quando tinha um intervalo, porque assim, ele trabalhava e ela também. Então, quando tinha um intervalo em que ela ainda não tinha chegado, ou que a gente meio que se trombava, ele sempre soltava uma palavra, uma frase, alguma coisa das legendas que eu colocava nas fotos e nos vídeos da plataforma. E dava aquele sorrisinho irônico, querendo chegar mais perto de mim. Eu não respondia, suava frio, ia pra longe e continuava o meu trabalho. Até que um dia, ela sempre me pagava isso, tipo assim, ela sempre pagava o meu salário. Mas um dia, ela falou que, não sei porquê, ele tinha deixado o envelope de uma gratificação, eu não entendi na hora se era o meu salário ou se era um extra que ele tinha deixado pra mim na mesa. Eu não sei não, graças a Deus que essa mulher não mexeu nesse envelope, porque dentro do envelope tinha várias fotos, prints de coisas que ele tinha pagado, que ele tinha pedido, que eu tinha mandado quando eu trabalhava daquela outra forma. E nas últimas fotos ele escreveu que se eu não fizesse aquilo que ele queria, ele iria contar para a esposa dele com o que eu trabalhava antes e eu iria perder o trabalho. Eu fiquei na dúvida, contar para a mulher dele o que ele tinha feito ou pedir demissão. Pedir demissão, não tinha o que fazer. Ou eu aceitava fazer o que ele queria, ou era isso. Eu achei que eu ainda, ficando quieta
mesmo recebendo aquilo, ele ia deixar pra lá, mas não. Teve uma viagem que só ela ia, ele ia ficar trabalhando na região mesmo, né? Ela ia para outro lugar. E aí ele veio pra cima de mim mesmo, assim, tacando na minha cara e falando tudo que ele queria fazer comigo. E eu com a criança, e eu falei não, empurrei, e aí não tinha o que fazer. Eu tive que pedir demissão, porque senão a coisa ia ficar pior. Só que o cara era quase não, ele era um stalker. Quando eu entrei pra trabalhar, eu tive que dar todas as minhas informações. E ele pegou essas informações e acredito que tinha mais desde quando eu postava que ele acompanhava. E ele começou a me perseguir. Ele sabia onde eu morava, o que eu fazia, que horas que eu saía. E ele começou a ir atrás de mim, ele começou a mandar mensagem, porque não importava que eu não tava mais com a esposa dele. Ele queria alcançar o objetivo dele e me falava que ele era muito influente naquela região. Então, em qualquer lugar que eu procurasse trabalho, ele iria saber e ia dar um jeito de eu não conseguir se eu não fizesse o que ele queria. Eu lembro que nessa hora, assim, eu quase que não tinha respiração, de tão nervosa que eu tava. Fechei os meus olhos e veio Jesus de novo na minha mente falando: desfaça tudo aquilo que tem a ver com o passado. A única forma que eu tinha de desfazer isso era saindo daquela região e indo para outro lugar. E foi o que me veio na cabeça. Então imagina, você em um outro país, não é fácil de você sair alugando casa nem nada. Eu morava com outras pessoas, tá? E aí, tipo, ir pra uma outra região do nada pra achar alguém que confiasse pra você morar junto, ou então achar alguém que aceitasse que você ia pagar o aluguel no mês, não é nada fácil, fora, né? E tudo isso com o último salário que eu iria receber, porque eu não tava mais trabalhando. E tinha feito a promessa de que não iria voltar com esse tipo de conteúdo. Eu lembro que eu recebi o contato de uma das meninas que eu morava, que tinha uma menina que morava em uma outra região também, já era um pouco mais interior, mas eu não tava nem ligando, eu queria sair dali de qualquer jeito e rezava para que esse cara não fosse atrás de mim. E aí, nesse enrosco todo, eu resolvendo o que eu ia fazer, quem que me aparece pedindo conteúdo, desesperado, que não achava a minha plataforma? O Pierre. Eu rapidamente falei que não estava mais trabalhando com esse conteúdo. E ele me dizia que ele poderia pagar por fora e até um valor maior se eu quisesse. E eu me segurando e falando que não, que eu tinha parado, que eu não iria fazer mais. E ele louco, falando que estava com muita saudade, que precisava pelo menos me ver no vídeo. Ele estava obcecado por mim, que não bastava no vídeo, que então se eu não quisesse, a gente podia marcar um encontro e conversar ao vivo, que ele queria me ver como pessoa e não mais o conteúdo. E eu, com um cara me perseguindo, eu achei que esse também era no mesmo, tava ali igual. Só que esse, eu já tinha feito coisas pra ele e não tinha acontecido nada, mas eu fiquei com o enrosco na cabeça, não sabia o que fazer, o que deixar de fazer. E ele me mandando mensagem, perguntando onde eu tava, eu falando que eu não queria homem perto de mim agora, que eu tava muito confusa sobre tudo. Ele falando, tá, então me manda só fotos do seu pé, não tem problema nenhum. E aí eu acabei mandando a foto do pé, ele me mandou uma quantia de dinheiro e eu comecei a mandar fotos do pé pra ele. Ele me pediu pra mandar, então, fotos dos pés. E eu disse que eu mandaria, depois de muito relutar, se não tivesse nenhum cunho, se fosse uma coisa mais normal. Eu não queria me sentir mal de novo com isso. Então ele fez um pedido que ele nunca tinha feito antes, mas que eu acabei aceitando. Na verdade, o que ele queria eram os meus pés sujos. Então ele queria que eu deixasse a unha crescer. Ele queria que eu não limpasse as unhas, não cortasse, que eu andasse descalça por vários lugares e depois mandasse a foto da sola, umas coisas assim.
Eu fiz. E mais pra frente, ele começou a pedir o meu endereço da onde eu tava. Com toda essa situação, eu fiquei com medo. Mas ele disse que era pra me mandar coisas pra eu usar nos pés pra fazer as fotos. Eu conversando com uma colega, ela disse que então eu poderia mandar pra lá e ela mandava pra mim. E eu falei, tá, sei lá o que ele ia me mandar. Eu não tava pensando a pior coisa. E nada, gente. Chegaram pra mim sapatos novos, de marcas exorbitantes, que eu jamais compraria, no meu número. E ele só disse que queria que eu usasse os sapatos e mandasse vídeo pra ele. Até aí, não tinha problema nenhum. E depois disso, depois de uma semana que eu mostrasse todos os dias que eu usei o sapato, ele queria que eu andasse pela cidade, pegasse carro, fizesse tudo e mostrasse pra ele. Eu guardaria de novo e mandaria o sapato pra ele de volta. E eu questionei, mas pra que isso? E ele falou que é porque ele queria sentir o cheiro do meu chulé. Eu tava fazendo isso, mas eu tava desesperada procurando os outros trabalhos. Eu não queria ficar só com isso. O que acontece é que eu não era aprovada pra nada que eu tava procurando. Eu só tinha na mão o dinheiro desse cliente. E o Pierre começou, então, a se declarar pra mim. Não só se declarar, como a querer mandar fotos e vídeos. Eu nunca tinha visto o rosto desse homem. E não foi do rosto e nem do corpo que ele me mandou. Ele me mandou fotos e vídeos dos pés dele. E os pés dele eram do jeito que ele pediu, que queria que o meu ficasse. Com as unhas grandes, sujo. Ele queria que eu recebesse aqueles vídeos e que eu mandasse em áudio elogios de como eu tava me sentindo bem de ver aquilo. Ou seja, ele me conheceu sendo uma mulher que humilhava homens e ele gostava disso. E agora ele estava querendo elogios sobre os pés que eram muito nojentos. Eu não entendi muito bem o porquê da mudança. Ele dizia que era porque ele estava apaixonado por mim. Cadê aquela toda parte de mulher dominadora que eu... Era como se ele queria que eu mandasse vídeo como se eu estivesse pisando nele, com sapato, aquela coisa, toda sumiu. Eu não tava nem aí, gente, porque era o que tava mantendo o meu aluguel, até ele começar a se declarar pra mim de um jeito de dizer que ele realmente achava que eu era a mulher da vida dele. Eu tava rechonchuda de novo, totalmente fora do padrão. Eu imaginava que ele era um homem muito, mas muito grotesco por aquele pé que eu tinha visto, mas mesmo assim eu não acreditava em nada que ele falava pra mim. Eu não acreditava que alguém pudesse gostar de mim de verdade, não naquelas condições. Pela falta de dinheiro e os nãos na entrevista, ele me convenceu então a pagar para que nós fizéssemos uma chamada de vídeo. Só que nessas chamadas de vídeo, ele só mostrava os pés dele. E queria que eu ficasse falando o que eu achava, o que eu estava vendo, como que era, o que poderia fazer. Quando chegava em algum tom seco, eu falava que não, e a gente parava por aí e eu recebia o meu dinheiro. Até que um dia ele me confessou que realmente ele queria me conhecer ao vivo e que então antes era melhor a gente se ver na câmera para ver se eu ia gostar dele do jeito que ele já estava perdidamente apaixonado por mim. Eu tinha certeza que não tinha possibilidade de eu gostar desse homem. Até esse homem me aparecer na chamada de vídeo e eu não acreditar no que eu estava vendo, porque parecia que o pé dele tinha sido colado do corpo de outra pessoa, porque esse homem era a cara do Leonardo DiCaprio. Esse homem era mais do que bonito. Ele era alto, ele tinha os olhos claros, os ombros largos. Ele é uma beleza. Foi desse jeito que eu fiz quando eu vi ele no vídeo, porque era uma beleza. Por que ele tava ali querendo falar comigo? Não tinha sentido nenhum. Eu perguntei pra ele várias vezes, eu falei, assim, é brincadeira, é pegadinha, você tá falando que tá apaixonado por mim. Ele podia pegar qualquer mulher que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Então a gente tinha um homem, um deus grego,
com pé de pedreiro, quase que definido, caidinho por mim. E aí a gente começou a conversar, fazer chamadas de vídeo. Eu não aceitava ver ele ao vivo, mas também não tinha por que ele ficar me pagando, porque a coisa foi um outro lado, que aí eu já nem sentia digna de que ele me pagasse, porque sei lá como é que ele sentia um ter grande pelas coisas que eu mandava pra ele. Um tanto excêntrico, eu diria. O pagamento dele deixou de existir, eu não conseguia trabalho, eu senti que eu só podia voltar pro Brasil e tentar a minha vida no Brasil. Foi isso que eu fiz. Eu conversei com a minha família que estava no Brasil para me ajudar a voltar. Eu não poderia comprar uma passagem ali imediata, porque era muito cara, então seria por um tempo mais para frente, mas eu expliquei para ele tudo o que estava acontecendo, falei que não poderia rolar nada porque eu iria voltar. E aí ele virou e falou, tá, então já que você vai voltar, me dá a oportunidade de ficar esse último tempo com você. Vamos se conhecer ao vivo e a gente curte isso e depois você vai embora. Gente, um homem lindo daquele, como quer falar não? Óbvio que não. Esse homem, conforme eu fui conhecendo ele, gente, ao vivo ele era mais bonito, tá? Ele não tinha amigo, ele não tinha família, não tinha ninguém. A gente ficava, mas assim, a gente não tinha relações, a gente nem se beijou. Era uma coisa que parecia energia, assim. Um não queria ficar longe do outro. Mas o máximo que ele fazia era tocar na minha mão, me abraçar. Nem selinho aconteceu. E a gente ficava assim, diariamente juntos. Eu já não tinha mais dinheiro pro aluguel da minha casa. Ele falou, fica esse tempo aqui, não tem problema nenhum. Eu já tinha criado uma confiança nele e eu acabei ficando na casa dele mesmo. Começou a ter uns sintomas, umas dores, umas coisas que a gente não sabia o que era. Eu acabei levando ele pro médico. Ele descobriu uma doença até que grave, crônica, que teria que ser tratada. Não tinha ninguém para cuidar dele. E nesse tempo fui eu que peguei na mão desse homem, que conheci do nada. E que tratei dele, assim, com o maior carinho. Ele tinha que tomar algumas injeções, ele tinha que tomar e ele não sabia, tinha medo. Então, eu que levava ele, eu que aplicava, eu que fazia a alimentação. Eu virei uma enfermeira dele nesse tempo. Não sabia se ele ia conseguir se recuperar ou não, mas eu via no olho dele a gratidão que ele tinha por eu estar fazendo aquilo por um desconhecido. Um esforço da minha parte, deixar tudo aquilo e voltar pro Brasil. Mas eu fiz, eu não acreditava que aquele homem ia ficar comigo por muito tempo. Talvez fosse feito da parte dele. Então eu voltei pro Brasil, eu consegui um trabalho muito rápido e eu voltei com ele falando que eu era o amor da vida dele, que ele queria ficar comigo, que não era pra eu ir embora, mas que também ele não ia me prender, que eu tinha que ser uma pessoa que a minha escolha que faria feliz, ele ia aceitar, aquele dramalhão todo. Já estava trabalhando de novo no Brasil, mas falava freneticamente com ele pelo vídeo todos os dias. Isso foi diminuindo, foi se desgastando e ele sempre mandava: você não acredita, mas você é o amor da minha vida, você está perdendo a oportunidade das nossas vidas, você está deixando isso pra lá por um medo físico, e eu gosto de você interiormente, não sei o que, blá, 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 blá. Até que, passando o tempo, ele me apresentou uma amiga. A amiga era eu, gente. Ela era do meu tamanho, ela tinha a minha cara, eu olhei aquilo e falei, aliás, achei uma mulher mais próxima de mim, que no começo era amiga, e que depois ele falou que ia casar, e que ele tinha que me avisar sobre isso. Eu disfarcei, né? Como se eu não sentisse nada por ele. Ai, tô super feliz, que bom que você se encontrou. Toda aquela maturidade que era mentira. E essa mulher, então agora, já que ela vai ser sua mulher, então vai ser minha amiga. Engoli a mulher. A maioria das vezes agora ela aparecia na chamada de vídeo, quando a gente fazia, né? Porque eles estavam juntos e começaram a organizar um casamento e tudo tal. E eu lembro, gente, que uns 3 dias mais ou menos antes do casamento, essa mulher começou a me mandar e-mails com ameaças. E eu não entendia por que ela estava fazendo isso, porque ela não explicava. Ela só dizia que ia acabar com a minha vida, que ia acabar com a minha reputação, aquela coisa toda. E aí ele entrou em contato comigo, antes de eu abrir o e-mail dela explicando tudo que tinha acontecido, que na verdade todos os arquivos
de coisas que ele tinha pagado sobre mim, ele guardava como se fosse um tesouro, né, no laptop dele. E essa mulher pegou, reconheceu que algumas partes tinham a ver comigo, que era eu, e entendeu que eu era o amor da vida dele, por sermos muito parecidas. E começou um auê que não iria mais casar com ele, mas que iria acabar com a vida dele por causa disso. Então ela fez toda aquela coisa, né? Ah, vou jogar na internet, vou fazer isso aqui, mas era só uma mulher que queria vingança, né? Ela foi só pressão, entendeu? No fundo ela não fez nada. Ele não casou. A gente continuou conversando. E aí foi por 1 ano ou mais que a gente continuou com isso, e ele continuou falando que eu era o amor da vida dele, que ele não iria desistir de mim, que ele queria que eu voltasse para a França, que ele me ajudaria se fosse necessário, mas que ele me queria do lado dele. O que aconteceu é que ele cuidava muito bem dessa coisa crônica que ele tinha. E, do nada, ele parou de cuidar. Disse que estava triste, que não queria mais viver, que não estava dando conta da vida. E nisso, ele acabou caindo de novo numa situação crítica da doença, que ele ia ter que ficar em um hospital e não tinha ninguém lá para cuidar dele. E aí ele começou a mandar: tô tendo esse sintoma, gravava ele tendo reações, chorando sozinho, pedindo ajuda. Aí do nada a internet caía, parava a internet, ele só conseguia me responder no outro dia, e que ele tava sozinho, e que a vida dele ia acabar, e que olha as manchas que estavam aparecendo, e que quando eu tava lá nada disso tinha acontecido, que ele tinha se recuperado em menos de 1 mês, e aquela coisa e aquela pressão toda, até eu falar que iria até lá pra ficar com ele e pra cuidar dele, porque aí eu tava perdendo o amor da minha vida, né? Uma coisa, quando a gente tá conversando aqui, que a gente não tem noção de se amanhã a gente vai estar vivo ou não, mas a gente acha que a gente vai estar pra sempre. Quando a gente sente que a gente vai perder aquela pessoa, a coisa muda, né? Comigo foi assim. Então eu organizei tudo pra voltar pra França por causa dessa situação. Deixei trabalho, larguei tudo aqui, fui de novo ficar com ele. Chegando lá, que eu comecei a cuidar dele, aí que veio o pior, né? Eu percebi que não era tudo isso que ele tava fazendo, entendeu? Ele não tava tão doente como ele tava fazendo. Ele fez todo esse away pra eu voltar. Os sintomas que ele falava que tinha não eram tão grandes, né? Os remédios, ele nem tinha que tomar tudo aquilo que ele tava mostrando que tinha que tomar. Aos poucos eu fui percebendo que ele fez isso pra eu ficar mesmo do lado dele. E ele ficava muito feliz quando a gente tava junto. Não tinha como eu achar que era mentira. Eu tinha comprado pra ficar uns meses lá, pra cuidar dele, achando que ele ia se recuperar, e depois eu voltava pro Brasil. Tinha comprado a passagem. Só que no 2º mês, a gente ficou tão próximo. E a gente só tinha dado um beijo, tá? A gente não tinha feito nada. Que ele me pediu em casamento, e eu aceitei. Pra mim era muito bonito essa coisa de casar sem a gente ter tido nenhuma relação. Tinha muito a ver com o que eu tinha buscado quando eu busquei Jesus, com a igreja. Então, assim, parecia que, sabe, Deus tinha colocado toda aquela situação pra mim. E aí nós casamos, depois de alguns meses nós casamos pra eu ficar lá. Fomos pra lua de mel. Na lua de mel, ele quis que a nossa primeira vez fosse dentro de uma banheira. Não funcionava, né? O croissant dele não funcionava, não tinha recheio, tava bem murcho. E ele disse que era por causa da água quente. Foi a desculpa que deu, né? Mas eu não tava muito preocupada com isso, a gente nunca teve, né? A energia, tudo que a gente tinha era muito mais forte que isso. Outro dia, sabe, eu não achei que era nada grave. No outro dia a gente foi de novo, né? E o croissant tava lá, armado, recheado, firme e forte, né? Pronto pra uma mordida. Só que quando eu fui pra dar a mordida no croissant, eis que veio o número 1. Porque o croissant tava pronto, na verdade, pra fazer o número 1, né? Ele não tava cheio pra participar de todo Vamos Ver. Depois do número 1, murchou e também não aconteceu mais nada. Nessa mesma noite, de madrugada, na verdade, começou o roça-roça, né? Aquele roça-roça de casal. Só que o croissant não animava. E aí ele veio pedir para eu fazer chup-chup no croissant, com a desculpa de que isso ia fazer ele ficar recheado duro de novo.
Só que aquilo, gente, tava parecendo plástico, sabe? Aquela coisa que não tem como. E aí eu falando que não tava funcionando, que eu até tentei dar aquela bombadinha, né? Que toda mulher tenta, mas aquela coisa murcha dentro da boca, que não tem o que fazer. Aí ele deu uma disfarçada e foi beijando os meus pés. E eu achei super bonitinho, veio fazendo massagem, beijando os meus pés. Só que ele tinha uma coisa assim, eu fiz com você, você faz comigo, sabe? Aquela coisa de troca que o cara vem fazer em você porque ele quer, na verdade, que você faça nele. E aí ele fez tudo isso no meu pé, virou e tipo mostrou, colocou o pé dele assim em cima de mim. Aí eu... sei que ele quer que eu dê uns beijinhos. E eu, tipo, dei uns beijinhos e ele veio com o dedão que eu fizesse chup-chup no pé. E aí eu meio que fui pra trás, estranhando, porque nunca tinha visto isso, e me neguei. Ele ficou com uma cara um pouco séria e silêncio total. Nisso começou a desmoronar tudo, né? Porque ele parou de falar comigo, parou de ser aquela pessoa atenciosa, saía muito à noite e voltava, que eu via que ele já ia direto pro banheiro tomar banho. Me dava a impressão de que ele tava pegando coisa fora, né? E aí fui pesquisar no celular dele quando dava se ele tava pegando coisa fora. E óbvio que eu peguei foto de mulher que ele tava saindo e pegando por fora, que eram umas mulheres 5, 6 vezes maior que eu. Então ele gostava mesmo dessas mulheres de peso. E depois de uma semana, teve um dia que ele saiu e ele voltou muito doido. Ele tinha usado alguma coisa e tinha feito coisas por lá, porque assim, o cheiro tava nele, né? Aquele cheiro que a gente sabe. Só que, gente, ele não tomou banho, ele não fez nada. Ele veio pra cima de mim, forçando que eu fizesse chup-chup no pé. E eu falando que não, e ele me forçando e me fez fazer, porque ele falou que se eu não fizesse todo aquele conteúdo que ele tinha de mim, ele iria jogar na internet para todo mundo saber quem eu era. Quando aquelas imagens vieram na minha mente, mais a imagem de Jesus falando que eu tinha que me desfazer de todo o passado, eu simplesmente olhei pro pé e fiz o chup, né? Eu achei que era só um pedido diferente, que iria parar ali, mas não. Ele estava gravando para ter mais conteúdos, para vender e ganhar dinheiro. Até eu descobrir isso, levou um tempo de que ele pedia e eu fazia. E quando eu descobri, ele veio com a desculpa de que ele estava doente, não estava conseguindo render no trabalho, não estava ganhando o mesmo salário de sempre e que aquela renda era para completar, para a gente conseguir viver no conforto que a gente vivia no momento. Quando eu fui confrontar que ele não pediu minha autorização, que eu trabalhava com isso, que era a minha imagem, que não era assim, que eu não estava recebendo nada, ele começou a rir. Rir assim, de um jeito bem monstruoso. E falar que... eu lembro que ele olhou e falou, olha, você acha mesmo que todo o dinheiro que eu pagava pra você valia o conteúdo que você me entregava? Você acha mesmo que eu desejava você dessa forma? Você acha que se não for dessa forma bizarra que tá fazendo agora, as pessoas vão pagar a mesma coisa que eu paguei pra você? E que eu quero e vou recuperar agora? Gente, quando ele falou isso... porque assim, eu nunca acreditava em mim e nem que os homens tinham um T grande por mim. Quando ele falou isso, ele só confirmou o que eu nunca acreditei e que eu fui boba de me iludir, que eu poderia ser tão desejada a ponto de casar com um homem desse sem nada muito ruim em troca. E aí, as bizarrices não pararam por aí, né? Da boca no pé, ele começou a colocar o pé em mim, porque o coração dele não funcionava. Dele só aparecia o pé. Em mim, diferente do que eu fazia, que não aparecia totalmente meu rosto, que só eram partes do meu corpo, que era muito difícil de me identificar, só aqueles clientes VIPs mesmo, que eu mandava algumas coisas, ele mostrava tudo porque ele queria mesmo ter aquilo como um modo de me ameaçar. Eu já não tava mais nem aí pro que ele tava colocando de mim na internet ou não. Eu queria sair dali, porque é óbvio que ele me prendia. Então, eu comecei a estudar quando que ele dormia, como que era, se ele apagava, como que dava pra eu sair, porque eu não tava mais nem aí pro que ele tava jogando de mim ou não. Eu queria sair daquela casa.
Eu queria fugir, eu queria apagar isso da minha vida. E indo pro Brasil, eu não queria nem saber o que rolava ou deixava de rolar comigo na internet. E por que eu cheguei nesse pensamento também? Eu não falei pra vocês, mas ele pediu para eu trazer algumas malas de um amigo quando eu fui dessa vez para a França. Eu não olhei o que tinha nas malas. Acredito que se tivesse alguma substância, eu teria sido parada. Mas o que ele fez? Ele pegou, colocou substâncias nessa mala depois, tirou fotos e falou que ele tinha ali como prova do que eu tinha levado para ele e que caso eu saísse dessa situação, ele iria até a Poli falar o que eu tinha levado, que ele não sabia. Ele tinha conversas que ele tinha montado comigo e que ele tinha feito eu responder de uma forma que parecia que era em código quando a gente conversava, para dizer que eu estava muito bem sabendo o que eu estava levando e que ele não tinha noção do que era para ele usar. Então ele usaria o quê? Caso eu fosse para denunciar ele, para falar, o cara tá fazendo isso comigo. Ele é nativo, né? Então eles escutam primeiro os nativos. Ele iria falar que eu sempre fiz esse tipo de conteúdo. Então, se eu tava fazendo agora, ele não tava me forçando. Ele já tinha provas de que eu fazia isso antes para ganhar dinheiro. E além disso, que eu tinha levado substâncias para lá. Ou seja, eu ficaria presa e nunca mais iria sair. Antes de eu conseguir fugir da casa dele, ele ainda me fez gravar vídeos que ele também fazia. E nisso, para ele ficar animado, existia uma forma que ele não tinha aberto, porque ele queria o tempo inteiro enfiar o pé. Ele dedilhava lá atrás, ele mesmo. Dessa forma, ele ficava animado. O croissant ficava duro. E aí ele queria que eu gravasse isso. Foi a cena mais... eu não sei explicar. Que eu vi na minha vida. Que eu não vou esquecer. E foi essa cena que me fez correr atrás de sair daquela casa. Enquanto era tempo, enquanto eu podia. Então, uma noite que ele gravou isso, ele ainda usava... Quando tava com o coração mole, ele usava tangas. Gente, era a coisa assim mais nojenta. E tudo isso, ele fazia, ele sempre, tipo, antes saía com outras mulheres, ou sei lá com quem que ele saía. Ele não tomava banho. E ele vinha pra fazer sujo das outras coisas que ele já tinha feito. Então, eu prometi que eu ia acabar com ele, assim, de fazer tudo que ele queria e de deixar ele bem, bem cansado. Nesse dia ele tava bem, bem louco de outras coisas que ele já tinha usado. Ele apagava como uma pedra. Nesse dia eu simplesmente peguei a chave, saí da casa e deixei ele trancado lá. Fui pra casa de uma amiga que eu já conhecia. Fui pra casa da menina que eu morei da segunda vez, quando eu fui pra uma outra região, que foi que eu tive a mensagem de Jesus pra cortar tudo isso da minha vida e mudar de lugar. E lá, quando eu cheguei lá, ele já começou a mandar um monte de mensagem. Ele mandava prints como se ele estivesse baixando os vídeos e fosse divulgar pra todo mundo, sabe? Mas isso nunca acontecia. Era só pressão. E mesmo que acontecesse, eu já não tava mais nem aí. Eu não podia ir até a polícia falar dele, porque eles não iam acreditar. Eu já era uma mulher que fazia esse tipo de conteúdo. Ia ser muito difícil deles acreditarem que agora eu tava fazendo isso forçado. Então a única coisa que eu queria fazer era me desconectar desse cara e seguir a minha vida. Então eu troquei de celular, eu troquei de número, eu ainda troquei de região mais uma vez. Mas esse cara sempre dava um jeito de entrar em contato comigo e mandar tudo como se ele tivesse, não, ele estava vendendo. E eu acredito que ele ainda esteja vendendo. E não tenho o que eu fazer sobre isso, porque eu sei que não vão acreditar em mim. Então eu tive que conviver com tudo que esse cara me mandava todos os dias. Mesmo que eu trocasse, ele mudava de conta, ele mudava de número. Existe um chip que ele é meio que universal, e aí você consegue colocar como se fosse de qualquer país. E ele usava esse tipo de chip, sempre mostrando as loucuras que eu tinha gravado, tudo que eu tinha feito, e mandava, assim, o dinheiro que ele estava fazendo.
Só que ele mandava, mas ele não mandava ameaçando. Ele mandava como se ele fosse o cliente, porque ele sabia que se ele mandasse ameaçando, aquilo seria uma prova que eu poderia usar contra ele. Então ele mandava como se ele fosse, olha o trabalho, muito obrigada. Olha o seu trabalho, que ótimo que eu tô assistindo aqui, sabe? Olha quanto que eu tô te pagando, mas eu sabia que era quanto ele tava lucrando. Enfim, eu vivi o terror, porque não tinha o que eu fazer sobre isso. Eu conhecia mulheres brasileiras que tinham casado com franceses e que por muito menos os caras conseguiram provar que elas faziam sendo que era eles que vendiam elas pra ganhar dinheiro forçadas, entendeu? Elas não faziam nada nem antes e mesmo assim os caras provaram que tipo elas fizeram porque elas queriam. Então eu só queria juntar o meu dinheirinho e voltar pro Brasil. Eu ainda passei um tempo com esse cara atrás de mim, mas eu consegui juntar o meu dinheiro e voltei pro Brasil. Até hoje eu sei que tem conteúdo meu na internet. Eu fui buscar através da minha imagem para tentar tirar, mas sempre chega alguma mensagem de algum cara falando que viu ou que tá assinando. E mesmo eu correndo atrás de desfazer isso, é como se não tivesse fim, porque não existe denúncia, não existe polícia, não existe nada que consiga bloquear que isso se distribua e que alguém pare de lucrar com isso, infelizmente. Então, o recado que eu queria deixar para as meninas é tomarem muito cuidado com essa coisa de mandar foto e vídeo. E se mandar, entender que isso não vai ter fim, entendeu? Na internet não vai ter fim. E que, querendo ou não, outra pessoa pode ganhar dinheiro em cima de você por causa disso. Eu não sei quantos directs eu recebo de mulheres que, eu sou casada e eu mandei pro não sei o que pro outro, agora ele tá falando que eu preciso fazer isso, senão ele vai mandar pro meu marido, porque ele vai vender. Gente, e pedindo ajuda, né? E mesmo indo na poli, é muito difícil disso ser barrado, gente. Uma vez que a sua foto, ela é divulgada na internet, é quase impossível de você conseguir bloquear no mundo inteiro pessoas que podem ganhar dinheiro com isso. Por isso que eu falo, não façam isso. Ainda tem menina que me manda assim, Leca, mas eu mandei de uma visualização só. Como se o cara não pudesse, de uma outra câmera, de um outro celular, gravar o que ele tá vendo no celular com uma visualização só, que é o que também acontece. Ela não acreditava nela, no padrão de beleza, fisicamente ou como pessoa, não acreditava que poderia ter um cara daquele do lado, e isso acabou fazendo com que ela aceitasse qualquer coisa, ou nem investigasse, ou nem olhasse os sinais, pelo cara ser muito pra ela fisicamente dizendo. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa segurança de que, beleza, a gente não é a única coisa, existe todo um complemento para você querer escolher aquela pessoa, e quando você foca, porque aquele tem dinheiro, porque aquele é o mais bonito, porque aquele não sei o que, você acaba ficando cega de perceber os sinais e entender se aquele cara é alguém que merece estar do seu lado ou não. Então, que a gente possa focar mais nisso. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.